Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde, professora. Boa tarde. Olá, Pedro, Jair. Antes da gente começar, boa tarde, Sérgio. De ontem não, da aula passada lá, do circuito que eu coloquei para vocês fazerem lá de TV, não, o que vocês acharam? Quem não conseguiu fazer, tentou fazer depois de novo para ver se conseguiu, ou tentou de novo e mesmo assim não conseguiu? O que é que vocês me dizem aí, para a gente ver como é que a gente pode andar aí nessa... Eu consegui resolver a primeira parte, aí as outras eu me enrolei bastante. Certo. Você diz a primeira parte, atenção de Tevenã? Vixe, já. Deixa eu só olhar aqui. Eu acho que foi atenção. Atenção eu achei que era, primeiro, atenção, que era negativo, eu acho. Isso, atenção de Tevenã, depois eu pedi a corrente de norte, e depois a resistência. Eu acho que foi nessa ordem, né? Eu acho que eu acertei. Atenção, agora o resto eu não consegui não. Certo. Professora, Que bom, Maria. a resistência de Norton é a mesma de Tevenã? Isso, resistência de Norton é a mesma de Tevenã, botei de propósito, botei Norton de propósito, né? Eu tenho só que abrir o multiprova para dar uma olhadinha, mas e você ficou com dúvida em qual parte? Na tensão, na corrente, na resistência? Dois e três. Então, eu vou fazer o seguinte, o 3, você achando a tensão e achando a corrente, você achava a resistência, né? Porque a tensão de Thevenin, né, eu posso relacionar com os parâmetros de Norton, como sendo a tensão de Thevenin é igual a resistência de Thevenin, que é igual a de Norton, né, vezes a corrente de Norton. Então, se eu quero achar a resistência de Thevenin, uma forma é eu dividir a tensão de Thevenin pela corrente de Norton. Então, como a maioria, né, conseguiu fazer a tensão, eu vou botar da corrente, tá? Eu vou fazer a corrente de Norton para a gente ver aqui direitinho. Agora, eu só entrar aqui rapidinho no multiprova. Eu já botei direto lá, não fiz em outro lugar. Assim, peraí. Enquanto isso, eu vou mudar a projeção aqui para a minha mesa, né, para eu fazer, tá? Deixa eu abrir aqui. Só um minuto. Pronto, vocês estão me ouvindo direitinho? Sim. Pronto, porque eu mudei aqui para o celular para conseguir projetar aqui. Aqui. No circuito, né, a gente tem assim, tem esse resistor, tem aqui mais e menos. Eu estou fazendo isso aqui porque o assunto de hoje, de superposição, ele é mais simples, né? Assim, o que pode complicar é algum exemplo em específico, né? Que envolva outro método, mas o método mesmo de superposição, ele é bem tranquilo, tá? Vocês vão ver. Quem ainda tem alguma dúvida, né?
Bom, aqui, ó, aqui já eram os terminais A e B, né? Aí o que a gente precisava fazer? TVNAM, é só achar a tensão daqui para cá. Eu preciso usar qualquer outro método para fazer isso, ou Norton, ou análise de malhas, né? Quando eu fiz, eu até simplifiquei essa fonte aqui, ó. Mas eu não vou fazer só para vocês, pode ser que muita gente não tenha feito, mas aqui eu não tenho uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, eu reduzi uma malha fazendo essa conversão de fontes. Eu só tenho que ter cuidado, porque quando eu fizer essa conversão de fontes, o ideal é que eu faça assim, ó. Eu considero que aqui eu tenho, para ficar mais claro para vocês verem. Né? Aqui é o terminal A, aqui é o terminal B, porque quando eu for substituir, eu vou substituir isso aqui, né, que é uma fonte de corrente em paralelo com o resistor, eu vou substituir, né, por uma fonte de tensão em série com o resistor, né? Eu vou substituir por isso. Nesse ponto aqui, eu botei para cá. Mas eu vou fazer assim, não, né? Quando eu estava fazendo para montar a questão, eu resolvi assim, mas não precisa ser assim. Né? Bom, aí a tensão de TVNAM, né? Achava a tensão nesses dois pontos. Como a maioria demonstrou dúvida na corrente de Norton, então eu vou fazer só a corrente de Norton. Aí, para achar a corrente de Norton, o que a gente precisa fazer? Curto-circuitar os terminais, né, de A para B, e definir a corrente de curto-circuito, que é justamente a corrente de Norton. Eu vou botar aqui para baixo, por exemplo, né? E agora eu tenho que achar essa corrente. Só que aqui eu já tenho uma peculiaridade, né? Quando eu faço isso, notem que quando eu coloco esse curto-circuito aqui, esse resistor R4, ele cai fora, né? Por quê? O potencial aqui é o mesmo potencial desse lado, ou seja, a diferença de potencial em cima desse resistor é zero. Se eu não tenho diferença de potencial, né, é como se ele fosse um curto-circuito. Então, esse circuito aqui eu posso redesenhar, né, vou até tirar aqui, ó. Eu posso tirar simplesmente esse resistor R4, na verdade, porque ele está aqui por nada. A corrente, quando chegar aqui, nenhuma parte vai descer no resistor, vai vir toda pelo curto-circuito. Ela sempre vai procurar o caminho mais fácil, tá? Então, ó, eu posso até retirar, porque esse resistor ele passa a ser um resistor curto-circuitado. Então, ele não vai influenciar no circuito, certo? Então, esse circuito aqui é o que eu tenho de trabalhar. Aí aqui eu posso fazer por qualquer método, né? Ou análise nodal, ou análise de malhas. Análise nodal, note que esse nó aqui é o mesmo desse, né? Podia ser já ser até o terra. Aí aqui seu nó A, aqui seu nó B, né? Das pessoas que tentaram fazer, vocês cometeram esse erro de considerar o resistor R4? Gente, ainda tá sem som? Ou já voltou? Isso foi antes? Eu vi agora no chat. Tá com som, professor. Ah, tá. É porque eu acho que foi na hora da transição, né? Eu que vi agora. Certo? Então, se vocês partirem desse circuito aqui, vocês conseguem achar essa corrente de Norton ou alguém tem dificuldade disso? O problema foi esse ou não? Vocês viram isso e mesmo assim não deu certo? O que é que vocês me dizem, quem não conseguiu fazer? Professor, eu não cheguei a fazer porque eu perdi muito tempo fazendo o TVNAM, a voltagem TVNAM, né? Aí eu não consegui fazer. Não consegui dar prosseguimento na questão. Sim, você não deu tempo de você chegar aqui. Isso, mas eu ia fazer exatamente assim. Pronto. Então assim, no seu caso, assim, é até interessante que você tente fazer e se tiver alguma dificuldade, aí você traz de novo para a gente ver, tá? Mas Ok. das pessoas que não conseguiram achar a resposta correta, chegou em uma outra resposta. Vocês viram isso aqui, ou vocês acham que agora dá para fazer, ou mesmo assim, vocês viram isso e mesmo assim deu errado? Professora, se a senhora puder deixar pelo menos na parte literal, porque eu estou vendo aqui que eu dei umas erradinhas. Certo. E vocês preferem qual método? Análise de malha ou análise nodal? Eu acho que o do nó é menos complicado. Eu fiz pela nodal. Certo, vou considerar nodal. Vou considerar, então, aqui como sendo terra. Deixa eu só ver aqui se isso aqui vai dar certo. Terra. Deixa eu ver só que é uma coisa melhor colocar.
Por nodal, esse laço aqui, ele vai sumir, certo? Aí depois, eu vou fazer o seguinte, quando eu achar o I e o 2I, quer dizer, na verdade, é que eu não preciso nem fazer nodal, nem fazer análise de malha, nem nada. Mas claro que se eu fizer por nodal, eu vou conseguir chegar, tá? A gente pode até fazer, né? Eu vou fazer por nodal, mas antes eu vou mostrar para vocês, só usando as leis de Kirchhoff, dá para resolver aqui, ó. Tá vendo esse nó aqui? Esse nó aqui tá dizendo o quê? Que eu tô chegando com 2i, que eu tô saindo com i, tô chegando com n. Então, eu já posso escrever n em função de i, percebem? Ó, tá chegando IN, né? Se eu olhar esse nó aqui, tá chegando 2I e tá saindo I, né? Então, a lei de Kirchhoff não pode estar errada. Então, meu IN, ela vai ser quem? Menos I, certo? Então, eu já tenho uma expressão de IN em função de I. E se eu olhar para esse outro resistor aqui, ó, essa tensão VS é justamente a tensão que está aqui em cima. A tensão está em paralelo com o resistor, então a tensão aqui em cima é justamente VS. E eu sei que essa corrente, ela vai polarizar aqui, ó. O sentido dessa corrente, com certeza, vai ser de cima para baixo. Por quê? Porque a tensão nesse resistor está o mais em cima e o menos embaixo. E o valor dessa corrente eu já conheço. Vai ser VS sobre R1. Tá? Esse valor é um valor conhecido, porque eu sei quem é VS e eu sei quem é R1. Então, eu já conheço, eu já posso tirar uma relação, na verdade, dessa corrente com essa corrente e percorrer uma malha. Porque o que é que eu estou querendo dizer? Se vocês prestarem atenção, ó, essa corrente aqui, eu vou chamar de I, não, I já é aqui, né? Eu vou chamar de IA, por enquanto, só para não ficar repetindo VS sobre R1, tá? Eu vou dizer que é IA. VS sobre R1, vou dizer que é IA. Então, IA chega aqui e I chega. Então, a corrente que sobe aqui vai ser IA mais I. Concordam? Né? Se eu olhar para esse nó aqui, ó. Chegou essa corrente aqui no nó, chegou essa corrente no nó. Então, subiu a soma das duas. De acordo com esse sentido para I. Quando eu chegar nesse outro nó, eu quero saber quem é a corrente que vem para cá. IA é a mesma corrente que chega aqui, mas ela sai daqui. Então, IA sai. E aqui está chegando IA mais I. Então, quem é essa corrente que está aqui no resistor R2? Vocês conseguem enxergar? Qual o valor dessa corrente, ou a expressão para essa corrente? É a mesma expressão do IA mais I? Não, IA mais I é a corrente que passa na fonte, certo? Ficou claro isso? Ó, vamos de novo. IA, eu vou até tirar aqui, vou chamar só de IA por enquanto, né? E aqui é IA. E eu sei que IA, eu conheço, é VS sobre R1. IA, quando ele chega nesse nó, o I chega nesse nó também. Então, eu vou botar aqui, vamos dizer que essa corrente aqui está para cima, e para respeitar a lei de Kirchhoff, vai ser IA mais I, porque chega I, chega IA, as duas se somam e sobe aqui, que é IA mais I. Só aqui é IA, só aqui é I, mas quando sobe aqui é IA mais I. Eu quero saber, se eu olhar para esse outro nó aqui, ó, a corrente que está chegando aqui é justamente IA mais I, certo? É a corrente que está subindo aqui na fonte. O IA está vindo para cá. Eu quero saber quem é essa expressão para essa corrente aqui. Isso, Matheus. Exatamente, é só I. Todo mundo percebe? É só analisar os nós, né? Ó, essa corrente eu chamei de IA, eu sei que ela é para baixo, por quê? Porque esse resistor está em paralelo com a fonte. Então, se o mais está aqui em cima, o mais também está aqui em cima. Então, isso vai provocar uma corrente para baixo, né? Polarizando com o mais onde entra. E a tensão aqui em cima eu conheço, é VS. E eu sei o resistor, então eu acho quem é o valor de IA. IA, ó, vem, quando chega nesse nó, se junta com I. E sobe aqui as duas juntas, que é o IA mais o I. Só que lembre que o IA, ó, se eu olhar para esse outro nó, o IA, ela vem para cá. Então, se eu chego aqui com IA mais I e IA vem para cá, então I vai ter que vir para cá. Notem que a corrente que passa aqui no resistor R3 é a mesma corrente que passa no resistor R2. Então, ó, agora eu já sei que a corrente que passa aqui é I, a corrente que passa aqui é I também, e aqui é VS. Então, eu posso só percorrer essa malha aqui e achar quem é o meu I. Eu vou percorrer nesse sentido. Ó. Aí, eu vou ficar com VS menos R2I. Aí, eu posso vir por aqui, ó, por esse caminho, que não tem elemento nenhum. Aí, venho para cá e vai ficar menos R3I igual a zero. Com isso, eu acho o I.
o I vai ficar igual a VS sobre R. Esse R era qual? Era R2, né? R2 mais R3. Como o IN menos I, então o IN vai ficar menos VS sobre R2 mais R3. Só analisando as tensões em cima dos elementos, né, e tal. Certo? Alguém não entendeu dessa forma como eu fiz? Todo mundo entendeu? Querem que eu tente fazer por nodal mesmo assim? Acho que já dá para entender, professor. Mas alguém quer que eu monte pelo menos por nodal? Ou não precisa? A gente pode passar por roteiro de hoje. Porque por nodal, eu vou achar a corrente nesse ramo, consequentemente, vou achar aqui, aí eu vou ter de usar a lei do nó para achar o IN, né? Porque eu sei que aqui chegar aí, I, aqui desce 2I, eu vou ter que usar essa relação aqui. Depois que eu achar as correntes, eu venho e acho o IN através dessa relação, tá? Porque diretamente eu não tenho como, porque é como se o IN fosse um nó que circulasse dentro do terra, se eu considerar isso terra, né? Enfim. Mas ele existe, tá? E seria um valor diferente de zero. E aí, posso passar adiante ou monto por nodal? Por mim pode passar, professor. Certo. Como você que respondeu, então vamos passar. Porque, assim, esse circuito, ele é um circuito bem simples, né? Agora, assim, para ele ser um circuito simples, a gente tem que perceber o que está acontecendo. Porque, às vezes, a gente vai pegar um circuito, aí senta para resolver e já vai no automático. Vou usar calma, começa. Às vezes, as respostas estão bem óbvias, né? E a gente até encontra esses valores usando os métodos, né? Porque, afinal, se você segue o passo a passo, não tem como dar errado, mas a questão é que se você olhar ele primeiro, analisar ele, vendo das possibilidades primeiro, você consegue, às vezes, fazer de uma forma bem mais simples, tá? Bom, eu vou projetar aqui minha tela para abrir o roteiro. Deixa eu botar aqui. Bom, essa aula de hoje, né, esse teorema da superposição, na verdade, ele é uma característica, né, assim, é uma aplicação de uma característica de linearidade dos circuitos elétricos, né? Então, o que a gente faz? O que o teorema da superposição diz? Se por um acaso a gente tem um circuito, né, com N fontes independentes, né, a gente pode separar quanto que cada fonte influencia nos parâmetros, né? Então, se eu estou analisando uma determinada tensão, essa tensão, tal fonte independente contribui com tantos volts, essa outra contribui com mais tantos volts, e aquela outra contribui com tantos outros, mas no sentido contrário, né? Então, quando eu somo tudo isso, né, por causa desse conceito de linearidade, a gente consegue fazer isso. Então, é basicamente isso. A gente vai considerar a influência de cada fonte separadamente. Aí, para fazer isso, como é que a gente faz? A gente vai pegar uma fonte independente e zera todas as demais, como se ela fosse a única fonte independente daquele circuito, tá? E como é que a gente vai zerar essas fontes? As fontes de corrente, para zerar a tensão, desculpa, a fonte de corrente, para zerar a corrente. A gente tem de garantir que a corrente seja zero. Como é que a gente garante isso? Abrindo o circuito. A fonte de tensão, como é que a gente garante que a tensão seja zero? Quando os dois potenciais são iguais, ou seja, quando está curto-circuitado, que assim a gente garante. Se a gente fosse zerar uma fonte de tensão abrindo o circuito, como ele está conectado em outras coisas, podia acontecer que nesses terminais aparecesse alguma tensão, né? Como é o caso, por exemplo, quando a gente usa TVNAM, que tira um elemento, fica os terminais V e AB pendurado lá. Dependendo do que eu tiver no circuito, eu sempre vou ter uma tensão entre esses terminais. Então, para garantir que a tensão seja zero, é só curto-circuitando mesmo, tá? Então, zerar a fonte de tensão, curto-circuito, zerar a fonte de corrente, circuito aberto. E se aparecer fonte dependente? Aí essas a gente não pode zerar, né? Então, a gente tem de mantê-las no circuito e a gente pode considerar a influência de cada fonte independente. Mas as dependentes, elas permanecem lá bonitinhas. Então, muitas vezes, não vale a pena a gente usar o teorema da superposição quando tem fonte dependente, porque não simplifica tanto o circuito, normalmente.
Mas quando eu tenho só fonte independente, às vezes eu consigo até fazer de cabeça, dependendo da configuração das fontes, como abre circuito, curto-circuito, algumas coisas, às vezes de cara você já vê as influências de um ou de outro, né? Ele realmente, normalmente, quando eu não tenho as fontes dependentes, deixa os circuitos mais simples, certo? Bom, então eu coloquei aqui um vídeo, né, explicando, né, esse teorema. Aí coloquei 2 exemplos, um aqui sem fontes dependentes, esse segundo com fontes dependentes. Alguém tem alguma observação, algum comentário a fazer nesses vídeos, ou da explicação, ou dos exercícios? Alguém tem alguma observação? Do exercício do vídeo, professor? Não entendi. Não, tá falando do exercício do vídeo, né? Isso, se dos exercícios do vídeo você teve alguma dúvida? Não. Não? Então vamos. Eu coloquei um texto de apoio também, né? Eu sei que tem gente que gosta de ler alguma coisa a respeito. E eu coloquei aqui alguns exercícios, acho que foram 3, né? Deixa eu só confirmar. Coloquei isso, 3 exercícios, que são os exercícios que a gente já vem fazendo, né? Os circuitos que a gente já vem trabalhando para a gente né, explorar aí as fontes, o teorema da superposição. Esse primeiro, né, que... Ai, chega, passei direto. Esse primeiro, que ele é um circuito bem simples, 2 malhas, eu só tenho 2 fontes, ou seja, como eu tenho 2 fontes independentes, eu vou ter 2 parcelas para o meu parâmetro, né? Aqui, esse primeiro eu pedi para calcular as correntes de 1, 2 e 3, né, considerando o teorema da superposição. Isso é interessante porque, às vezes, a gente faz assim, as pessoas, né, alguns alunos em algumas provas aconteceu isso, de calcular mais um parâmetro por superposição, e aí a pessoa zerou uma fonte e calculou de uma corrente, né, aí zerou a outra fonte e calculou dessa corrente, depois repetiu tudo para fazer das outras 2, né, se fosse esse exemplo aí. Só que o que vocês podem fazer é já calcular, não sei se vocês fizeram assim, mas, por exemplo, vamos considerar a fonte de 12 volts, 0 de 10. Aí eu já calculo a parcela de 1, a parcela de 2 e a parcela de 3, né? Posso fazer isso, certo? Alguém teve alguma dificuldade nesse primeiro exercício? Alguém tem algum comentário, alguma pergunta sobre ele? Não, a minha dúvida é tipo, quando, por exemplo, se a gente tiver numa atividade, a gente pode escolher, no exercício a gente pode escolher o que usar, né? Na maioria Tem algum... Pode falar, desculpa. Não, eu só queria saber se tem algum conselho, assim, para usar a superposição, porque é um pouquinho trabalhoso, né? Ainda mais quando tem um monte. Depende do circuito, porque, por exemplo, lembre que quando eu vou zerar fontes de corrente, eu abro o circuito. Muitas vezes, quando eu abro, eu elimino uma malha inteira. Ou então, quando eu vou zerar umas fontes de corrente, de tensão, ela está em paralelo com o resistor, quando eu zero, esse resistor já fica em curto, eu já tiro também esse elemento. Depende realmente do circuito. Você pode analisar só olhando assim, se eu zerar essas fontes aqui, o que é que vai acontecer? Vai ficar um circuito difícil, um circuito fácil, mas, por exemplo, se tiver fonte dependente, né, o ideal é que você não opte por usar a superposição, porque realmente normalmente não ficam circuitos simples, mais simples, né? Seria melhor por outro método. Mas quando eu tenho muitas fontes independentes, né? Comparando com o número de elementos, de resistores, né? No caso, assim, às vezes, quase sempre é bem vantajoso usar, certo? Mas você dá uma olhadinha, olhando assim, antes de tentar resolver, né? Se eu zerar aqui, o que vai acontecer? Tenta visualizar, ver se ficam circuitos simples. Se ficarem circuitos simples, aí vale a pena, tá bom? E outra coisa, nada, por exemplo, quando eu tiro uma fonte, nada eu posso considerar como sendo do circuito original, né? Tem que ser tudo diferente, vai ser sempre parâmetros, né? parcela, né? Isso, porque quando voltagem, tudo vai ser um parâmetro, né? Isso é uma ótima pergunta, e isso vale para a TVNAM também, né? Sempre que a gente tirou um elemento ou mudou qualquer coisa no circuito, pode até coincidentemente alguns parâmetros coincidirem, independente, obviamente, da configuração, mas não é a regra. Pelo contrário, se você mexe qualquer coisa, muito provavelmente tudo vai mudar, todas as tensões e todas as correntes. Então, se eu tiver um traço diferente de um circuito para o outro, né, pode recalcular, porque a tendência é ser tudo bem diferente mesmo, tá bom? Tá. Professor, eu tenho uma dúvida.
Pode dizer. Por exemplo, quando eu estava fazendo aqui, eu não sei se realmente é assim. Eu tirei a fonte de 12, certo? Aí ficou fechado, né, o caminho, sem nada. Isso, perfeito. Um curto, né? Eita, ficou mudo. Foi sem querer. Ah, Eu queria saber se eu poderia fazer o paralelo do resistor de 4 com o de 6. Só que eu achei que se eu fizesse isso, eu perderia informação de 1. É isso? exatamente. Se você não precisasse de I1 e de I2, Aham. era o que você iria fazer tranquilamente. Mas aí, nesse Certo. caso, você precisa dessas informações. Aí, por essa razão, não. Mas se nesse circuito, quando você circuita com o de 12, isso deixa elementos em paralelo, você pode simplificar sem problema nenhum. Se não precisasse, se não tivesse pedido nas correntes, não é isso? Isso. Se eu quiser só Aham. em 3, por exemplo, aí não tem problema, era só você circuitar. Certo, certo. Fazer o paralelo dos dois. É isso mesmo. Obrigado. Nada. Professora, mas eu simplifiquei. Não, aí você simplificou, Só mas aí que- você só achou em 3, né? Isso. Aí Aí depois, para você achar o I1 e 2. aí eu fiz a relação de I3 Divisor de com I1 e 2. Isso. Pronto, Foi. pode ser também, tá ótimo, dá certo também. Mas aí, se não fosse simplificar, faria como? Ou análise de malha, ou então. Sim, entendi. Tá. Ou então você acharia 3, aí voltar. Enfim, tem algumas formas. Análise modal dava para fazer também. Já consegui visualizar. Tá. Obrigado. Nada. Primeira avaliação, Jair, isso, é até o assunto de hoje. A próxima aula, a gente vai fazer uma aula de exercícios, né? Já está pronta, inclusive. E na quinta-feira a gente faz nossa prova, tá? Sim, então, eu ia comentar com vocês. A próxima semana está programado o nosso segundo laboratório, tá? Os laboratórios, eu tinha comentado com vocês na primeira aula, que eles vão ser tipo projetos, tá? Vocês vão precisar fazer projetinhos, né? Esse primeiro, quando a gente terminar hoje, né? Mais tarde vai ter aquela questão lá no multiprova para a superposição, e quando terminar umas 7 horas, aí eu já vou botar no CIGA o material para o laboratório 2, tá? Eu vou botar bem antecipado, né? Vou botar hoje, para a gente ter uma semana para fazer. Porque lembrem que vocês vão precisar, que eu coloquei lá que os laboratórios eram onde eu ia pedir os trabalhos, né, com a gravação de vídeos, tá? Então, para vocês se organizarem, para vocês verem o que é que precisa, amanhã à tarde, eu vou botar uma notícia no cigarro com horário, mas não sei se todo mundo vai poder, mas quem quiser, só para ver, para tirar dúvidas sobre o que é para fazer, tá? Vocês vão ter de projetar um circuito, eu botei algumas exigências lá, né? Algumas pontos que vão ter de ser cumpridos para a criação desse circuito, tá? Aí amanhã eu vou disponibilizar um horário, mais tarde eu boto a notícia dizendo qual horário que eu vou estar à tarde, para quem quiser tirar dúvidas sobre esse roteiro do Lab 2, tá bom? Mas assim, se organizem, porque a prova é na quinta, e não tenham dúvida que vocês fazendo, pelo menos montando o circuito, deixando o circuito pronto, até antes da prova, vai ajudar vocês para a prova, porque vai fazer com que vocês entendam mais como é que funciona internamente o circuito. Ah, se eu aumento uma corrente aqui, vai diminuir aonde? Se eu aumento essa tensão, enfim, o propósito desse laboratório é esse, tá? Vocês podem deixar, por exemplo, para gravar o vídeo só na sexta de manhã, porque o prazo para entregar vai ser sempre às 7 horas da sexta-feira, e esse prazo eu não vou prorrogar, tá? Então, contem com isso para levar com o tempo para vocês subirem esse vídeo também, tá bom? Então, minha recomendação é que vocês tentem no fim de semana montar o circuito, que é a parte mais difícil. Uma vez vocês descobrindo qual é o seu circuito, vocês encontrarem os elementos que vocês vão precisar, o resto é tranquilo, é só você explicar e gravar o vídeo, né? Mas, assim, só assim, eu chamo a atenção de novo para isso, para vocês se organizarem em relação ao tempo, tá bom? Algumas pessoas vão fazer rapidinho, mas eu sei que algumas vão ter mais dificuldade, tá? E eu posso dar algumas dicas, algumas coisas para ajudar também. Vamos voltar lá no roteiro, né? Então, essa questão, ok? Todo mundo conseguiu fazer direitinho? Acho que sim, né? Pelo que eu vi aí. Ok, Paulo. Esse circuito 2, a gente também já resolveu ele, tanto por malha como por nodal. Acho que até TVNAM eu coloquei ele também, ou não lembro. Enfim. Aí eu queria ver com vocês aí. Eu pedi aqui para achar essa tensão V0 usando superposição. Aqui eu tenho uma fonte dependente, né? Dependente, eu tenho essas 3 independentes. Então, quantas parcelas V0 vai ter para esse circuito aqui?
Isso, Maria Vitória, 3. Por quê? Porque eu tenho 3 fontes independentes. Então, eu vou considerar a fonte 16, vou zerar as duas independentes, mas em todos os casos, eu vou sempre manter a fonte dependente. Ela não pode ser zerada, tá? Então, eu vou ter uma parcela da fonte 16 volts, uma parcela da fonte de 1 ampere e uma parcela dos 8 volts, tá? Eu vou redesenhar os circuitos, tá? Para a gente ver. Então, no caso da fonte de 16 volts, né, a gente vai ficar com um circuitinho assim. Eu mantenho a fonte dependente, que é 4x. Professora, Pode falar. nessa questão eu posso zerar as duas fontes de tensão de uma vez? Ou tem que ser fazer de uma em uma? Não, na verdade, você tem de manter sempre uma fonte ligada, entendeu? Não entendi. Você quer fazer como? Tipo assim, porque eu fiz assim, eu zerei a de 16 volts, zerei a de 8 volts. Aí deixei só a fonte de corrente. Aí Tá percorri. certo. Pode Isso fazer aí, assim? pode. Essa a gente vai fazer também. Primeiro eu vou ter de considerar só de 16, zero as outras duas. Depois eu considero só de 8, zero as outras duas. Depois eu considero só de 1 ampere e zero as outras duas, entendeu? São 3 parcelas. Entendi. É porque, tipo, eu tava pensando aqui se tipo, poderia fazer zero numa por vez ou se poderia zerar mais de uma, para não perder tanto tempo. Não, não é que você... Não, você não zera uma por vez. Você considera uma por vez, entendeu? Entendi. Né? Porque se você, por exemplo... Eu não zerei aqui, né? Esqueci. Se você, por exemplo, considera 2 fontes, você zera só essa. Vamos supor que você só zero de 1 ampere. O que é que você vai considerar? Você vai encontrar o V0, a parcela de V0 que é influenciada por essa mais essa. Você não consegue isolar a influência só de uma fonte. Aqui você está considerando a influência das duas juntas. E o que a gente quer é a influência de cada uma separada, entendeu? Entendi. Então, Pronto, eu vou fazer... Pode falar. então, acho que o meu erro foi esse. Eu peguei e tirei apenas uma fonte, considerando a de 16 e a de 8. Ah, não, assim, se você fizer isso, você tirou de 16, considerou essas duas. Você vai ter a parcela de V0 por essas duas, aí você só... Agora tem que fazer o contrário, considerar essas, zerar essas duas. Aí você vai ter o valor do V0 também, né? Só que aí você não sabe qual é a parcela que é só de 8 e a parcela que é só de 1 ampere. Entendeu? Pronto. Aí, primeiro circuito, o que é que eu vou fazer? Eu vou considerar a fonte de 16 volts. Então, eu vou zerar a fonte de corrente, vou abrir aqui, né? E vou zerar a fonte de 8, que é um curto-circuito. Pronto. Aí vou achar, na verdade, agora, a parcela de V0. Eu vou chamar aqui de V0 linha, tá? Porque quando eu mudei o circuito, então o valor que eu encontrar aqui não é mais V0, é só uma parte dele, tá? Então, aqui, ó, aí eu tenho que resolver, eu ainda tenho um circuito grande aqui, né? Por quê? Porque normalmente quando eu tenho fonte dependente, não é vantajoso usar a superposição, mas assim, pelo menos não para encontrar as variáveis, mas se eu precisar analisar a influência da fonte, aí é bom que eu use superposição, porque aí eu sei exatamente qual a contribuição, né, dessa fonte no meu valor da minha variável que eu estou analisando, certo? Aí pronto, eu vou resolver esse circuito e achar esse V0 linha, né? Aí, ó, depois o que eu vou fazer? Eu vou... É aqui o método, qualquer um, análise nodal, análise de malha, né? Aí depois, ó, eu vou considerar, por exemplo, vou voltar tudinho de novo aqui. Menos e mais 8 volts. Aí depois eu vou considerar a fonte de 8 volts. Aí faço o quê? 0 de 16 e 0 de novo aqui a fonte de corrente, que eu zero abrindo. Aí eu já tenho outro circuito. Aí esse V0 agora já vou chamar de V0 duas linhas, que é a parcela de V0 que é gerada, provocada pela fonte de 8 volts, né? Aí calculo essa segunda parcela. Aí vou calcular agora a minha terceira parcela, né? Mais e menos 16 volts. Que falta agora só a fonte de corrente de 1 ampere, né? Que aí eu vou fazer o quê? Vou zerar de 16, zero de 8, né? E agora eu vou chamar de V0 três linhas, né? Que é a parcela de V0 que é influenciada pela fonte de corrente, né? Eu posso simplificar esse circuito? Posso. Contanto que eu preserve a informação que eu quero, posso simplificar da forma que eu achar, né, conveniente, tá?
Aí, quando eu tiver as 3 parcelas, aí eu vou dizer quem é meu V0. Vai ser o V0 linha, mais o V0 2 linhas, mais o V0 3 linhas. Se em alguma situação eu achar um sinal negativo, esse sinal entra na conta. Porque quer dizer o quê? Que uma determinada fonte está provocando uma tensão no sentido contrário, né? Então, eu tenho de considerar os sinais também, certo? É como eu falei, o procedimento ele não é complicado, né? Se a gente encontra um circuito grande, às vezes a gente tem uma certa dificuldade para resolver pela própria natureza do circuito, né? Ó, esse daqui acabou que tem um circuito com 4 malhas, né? Não teve nenhuma simplificação assim considerável. Mas aqui eu tenho uma super malha, né? Pelo menos mantive a fonte de corrente, que aí se eu fizer por análise de malha, eu vou eliminar uma equação de malha, né? Aí eu tenho que analisar cada situação, né, especificamente para ver qual o método melhor para ser adequado, né? Certo? Alguém não sabe como proceder com esse exercício, ou fez assim, mesmo assim não deu certo? O que é que vocês me dizem aí dessa questão? A minha dificuldade foi só que eu considerei as 2 fontes e tirei só uma. Aí estava errando. Mas no seu caso, se você somar, né, você considerou as 2. Aí você, é como eu falei, é como se você tivesse somado junto, você achou o V0 2 linhas e o V0 3 linhas juntos, somados já, entendeu? Porque você já considerou essas 2 fontes, não foi? Na verdade, foi a fonte de 16. Eu deixei só a fonte de 16 e a de 8. E tirei a de a fonte independente. Então, pela minha lógica, que você somou V0 linha com V0 2 linhas, né? Porque o V0 3 linha é da fonte de corrente. Sim. Pronto. Quando você fizer considerando só a fonte de corrente agora, né? Quando você somar, tem que dar o valor do V0 também. Você percebeu a relação entre essas continhas que você fez? Digo assim, você percebe que quando você considera, por exemplo, a fonte de 16 e a fonte de 8, você está considerando V0 mais V0 linha, né? É por isso que quando a gente considera as 3, que é o circuito completo, eu tenho o valor de V0 total, né? Porque aqui, ó, de acordo com o que eu fiz, aqui é a influência da fonte de 16 volts, aqui é a influência da fonte de 8 volts, e aqui é a influência da fonte de 1 ampere, né? Então, eu consigo separar a influência de cada fonte, né, bem bonitinho, né? E quando eu somo tudinho, tem o valor final, que é o valor, né, que eu vou, quando eu resolvo o circuito cheio, é o valor que eu vou encontrar. Alguém teve alguma dificuldade a mais nessa questão? Ou fazendo, mesmo explicando assim, não adiantou? Vocês fizeram e deu errado? Me contem aí. Professora, aí em relação... Coloca as 2 fontes, por favor, para eu tirar uma... Vou abrir aqui. Pode falar. Pronto, em relação à minha dúvida que eu ia falar mais cedo, aí deixa eu para cá. Na minha fonte de 16 volts, Certo. vamos dizer que o meu polo positivo seja o ponto A e o negativo B. Certo. Eu posso dizer que o meu ponto A seria 16 volts? Só Não. se o terra tivesse aqui. Se o terra tivesse aqui, seria, porque a tensão no ponto A, né, a tensão do A até o terra, Sim. e esse trecho é justamente o trecho que tem 16 volts, entendeu? Tá. Aí, geralmente, eu coloquei, na verdade, o terra no meio, abaixo do terra. Aí o que é que você... Ó, quem é VA, então? VA é a tensão daqui até o terra. Ou seja, é a tensão, essa tensão mais essa tensão. Ou, fazendo outro caminho, essa tensão mais essa tensão. Sim. Percebe que não é 16? Percebo. Né? Ó, 16, nesse caso aqui, vai ser VA menos VB, VA menos 16 menos VB igual a 0. Então, VA menos VB vai ser 16 volts. Certo? Algo mais, pessoal, nessa questão? Nada no chat. Então, vamos para a próxima. Essa outra aqui, a gente também resolveu ela por outros métodos, né? Aqui eu tenho 2 fontes só. De novo, eu tenho uma fonte dependente, né? Eu tenho uma fonte de tensão e uma fonte de corrente. Alguém não conseguiu fazer essa questão? Alguém teve alguma dificuldade?
Nada? Deu certo? Bom, se ninguém tem mais dúvida nessas questões de roteiro, né? Eu abro se alguém quiser tirar alguma dúvida sobre qualquer outra questão, ou sobre qualquer ponto, sobre, enfim, qualquer coisa desse. Ah, que bom, Lamartson. Na verdade, superposição eu acho de boa também, porque assim, ele, de certa forma, deixa os circuitos um pouco mais simples, né? E você recai sobre outro método, né? Normalmente as dificuldades são em outros métodos, né? Certo? Hoje a presença também vai ser através de uma questãozinha lá do multiprova, tá? Vocês querem já começar então? Ou querem perguntar alguma coisa de outra questão, de outras aulas? Se quiserem, a gente pode Professora, ir sempre. a prova vai ser pelo SIGA ou pelo multiprova? A prova provavelmente pelo multiprova. Porque o SIGA, assim, a prova eu vou pedir para vocês tirarem foto da questão, mandar e tal. E o SIGA é horrível, porque assim, vamos supor que vocês mandem 2 fotos, né? Um para cada questão. Aí eu entro no SIGA, na enquete, na tarefa, ou no questionário lá, aí entro, tipo, por exemplo, né? Sara, aí eu entro na resposta de Sara e eu tenho que baixar, eu não consigo visualizar lá, entendeu? E quando eu faço o multiprova, eu não sei exatamente como é a questão dos arquivos, porque eu nunca usei. Mas uma coisa que eu gosto normalmente de usar é o formulário do Google, porque ele já organiza tudo bem bonitinho numa pasta, já bota o nome da pessoa que respondeu, ajuda bastante. Mas eu vou só pesquisar essa questão da disponibilização dos arquivos para ver como que vai ser fácil de lidar com eles, assim, depois que vocês mandarem. Eu não sei realmente no multiprova como é que faz, se eles mandam uma pasta, se eles compactam um arquivo com todas as respostas, né? Enfim, como é a matéria dependente uma da outra. Realmente já vai uma coisa evoluindo. A gente vê esses métodos iniciais, né, análise malha e análise nodal, aí depois já precisa para usar intervenando, depois já precisa para usar superposição. Aí na segunda unidade, a gente já precisa saber desses métodos, porque a gente vai aplicar só que com elementos um pouquinho mais complicados, né, porque são números complexos. Assim, é bom que a gente não deixe acumular. E é importantíssimo, assim, só vai funcionar, né, a proposta da disciplina se vocês cumprirem com a parte de vocês, que é chegar nessas aulas síncronas para realmente tirar as dúvidas, que é isso que eu tento fazer aqui com vocês, que é isso que foi a proposta. O vídeo, assim, eu tento explicar, assim, as diretrizes gerais, complemento sempre com algum vídeo com exercício, para que fique bem claro aqueles conceitos, ou pelo menos os conceitos mais básicos, né, para a gente partir para resolver as questões. Mas se vocês chegam nessa aula sem ter visto, assim, é complicado, porque vocês não vão aproveitar essa aula assim, vocês não vão ter dúvida para tirar, né? É importante realmente que vocês se policiem, né? Porque, assim, remoto, como eu falei na primeira aula lá, é bem complicado, assim, é responsabilidade de cada um tomar a iniciativa para fazer o trabalho, para né, definir quais os horários que vai trabalhar, né, que vai se debruçar sobre as questões, sobre os roteiros, né? Também depende muito de vocês, né? Mais do que se fosse presencial, eu acho até, né? Procrastinar é horrível, né? Às vezes até comigo acontece, pelo menos a vontade me dá, né? Mas eu sei que se eu deixar para fazer mais na frente, é pior. Aí eu sempre vou fazer logo, porque eu já sei como vai ser se eu não fizer agora. Aí pronto, né? Não acontece só com você, não. Ainda mais estando em casa. Aí tem que fazer uma coisa, tem que fazer outra. Eu, pelo menos, ainda moro sozinha. Não tenho ninguém para me atrapalhar, né? Digamos assim. Mas, querendo ou não, assim, tudo em casa é a gente que faz, né? Então, enfim, é só questão de organização mesmo, tá bom? Alguém fala alguma coisa? Sim, pode falar, Paulo. Eu queria tirar uma dúvida do roteiro 5. Pode falar. 2. É mais pontual mesmo. Por causa que quando a gente vai calcular, na verdade é o BDTV não. Aí quando eu pego, tiro o meu resistor de 6 Certo. e curto-circuito as fontes,
Aí fica o resistor de 4 e o de 2. Certo. Eu analisei como se eles fossem, que eles estivessem paralelos, e no final acertei, sendo que ele parece também estar em série. E até um amigo meu estava conversando comigo e o monitor disse que estava em série. Peraí, é do roteiro 5, é? Questão 2. Deixa eu abrir aqui só para eu entender direitinho. Peraí. Roteiro, TV Now e Nova. Qual é a questão? A questão 2. 2. Ah, era aquela mesma, né? Das correntes 1, 2 e 3, né? Ele é a corrente 2. Tá, deixa eu projetar aqui de novo só para o pessoal ver. Antes de continuar, já é porque eu estava falando para a minha câmera da frente, quando se atrapalhar, eu fiz assim, ó, olhem para o meu outro perfil, eu fiz assim, ó, com os dedinhos dizendo que era entre aspas, viu? Pelo amor de Deus, estou dizendo que família atrapalha, não. Eu botei entre aspas, atrapalhar, porque às vezes chega, pergunta uma coisa, né? Porque é puxando conversa, essas coisas, viu? É porque vocês não viram que a tela que eu estou falando é do microfone, é da mesa. Aí por isso que vocês não viram, mas eu fiz entre aspas, viu? Pelo amor de Deus. Sim, diga aqui de novo o que você está dizendo. Aí, para a TV não era para achar. Deixa eu só baixar aqui. A corrente 2, né? Aí você tirou esse resistor aqui. Isso. Vamos analisar. Ele está em paralelo mesmo, viu? Pronto, exatamente. Quando eu zero quando eu curto-circuito a tensão de 10 e a de 12, aí fica assim, aberto. né? Aí fica aberto. Isso, né? Aí você chamou aqui de A e B. Ficou assim, não foi? Tá vendo a minha mesa? Paulo, cadê tu? Os meus vídeos aqui só tá aparecendo a tela de. Não, veja o meu outro perfil. Tem outra pessoa aí chamada Jossana Ferreira também, é o que tá à mesa. Agora. Clique nele. Pronto, você viu aqui? Ei, Pronto, ficou assim? ficou desse jeito. Pronto. Sempre que vocês tiverem dúvida, é aquela história. Se eu colocasse uma fonte aqui, vou pensar numa fonte de corrente ou de tensão, tanto faz, né? Vamos pensar. Essa corrente vai chegar aqui, vamos supor que isso aqui for I, chegar nesse nó, ela vai se dividir. Uma parte aqui vai chamar de 1 e aqui vai ser 2. Ou seja, elas não têm a mesma corrente. Fica claro assim, não fica? Fica assim. Pronto, elas estão em paralelo, porque esse terminal é o mesmo desse, e esse outro terminal é o mesmo desse. Elas estão em paralelo, tá? Pronto, foi o que eu pensei. Aí um amigo meu tinha falado que estava em série, e eu não conseguia ver isso. Não, seu amigo não sabe de nada. Mas se tiver dúvida se está em série ou está em paralelo, o melhor é você seguir o caminho de corrente ou as polaridades aqui, os potenciais de um lado e de outro, né? Porque aí fica claro de você ver, né? Certo? Pronto, senhor, obrigado. Nada. Alguém mais quer trazer outra questão? A questão lá no Multiprovas, eu coloquei a partir de 10 para as 5, tá? Eu botei 40 minutos, que eu acho que vocês não vão precisar de 40 minutos, mas botei 40 minutos, certo? Porque a primeira questão, eu botei um circuito com 4 fontes independentes, não tem fonte dependente, e eles são bem simples, assim, deixam um circuito bem simples. Mas a primeira eu pedi de trás para frente, né? Eu dou uma parcela e quero que vocês achem o resistor para ter aquela parcela, tá? Eu vou ficar aqui online, quem tiver alguma dúvida, pode voltar aqui para perguntar, tá bom? Podem começar lá, que eu acho que já abriu, estava de 10 para as 6. Certo? Então, até mais.